Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 25 de novembro nós vamos meditar de Romanos, do capítulo 12 ao capítulo 16, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos falar hoje sobre a nova vida em Cristo. E eu que já vou pedir para você dando aquele like, curtindo aí o vídeo, compartilhando com pessoas que você conheça. Isso nos ajuda muito aqui no canal, e também se inscrevendo se você ainda não é inscrito. Se você encaminha esse vídeo para alguém, peça para esse alguém também se inscrever. Isso ajuda muito o canal, né? O YouTube entende que o conteúdo que a gente compartilha aqui é um conteúdo bem aceito, e isso faz com que ele disponibilize o vídeo, né, para que mais pessoas possam ouvir, curtir e também se alimentar da palavra de Deus. Então, aquelas pessoas que não têm conhecimento do nosso canal têm a possibilidade de conhecer, e você me ajuda muito propagando a palavra de Deus. Se torna um missionário comigo todas as vezes que você compartilha e incentiva outros a se inscreverem aqui no canal. Capítulo 12, rogo-vos, pois, irmãos. Então, Paulo está falando para quem? Para a igreja. E olha o que ele fala: pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, em algumas versões, nessa aqui, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, em outras versões, renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem não quer experimentar essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Todo mundo quer, mas tem condição para isso. Então, olha quanta verdade nesses dois versículos do capítulo 12, né? Pedindo para a gente não se conformar, não ir na mesma sintonia deste mundo, não se conformar, mas apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, né? Isso é algo que nós fazemos porque entendemos, porque decidimos, é isso que Paulo fala. E a gente não pode se conformar com tudo aquilo que o mundo nos apresenta. Isso é não se conformar com este século, né? Mas buscar transformar a minha mente. Como eu transformo a minha mente? Priorizando a palavra de Deus, né? Esta é uma forma de você renovar o teu entendimento. Isso é o caminho para você experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense em si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos em um só corpo de Cristo e membros um do outro, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, de se profecia, seja seguindo a proporção da fé. Se ministério, dediquemos ao ministério. Ou aquele que ensina, esmere-se em fazê-lo. Ou o que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Então, ele fala da importância de nós nos situarmos dentro do contexto do corpo de Cristo, que ninguém não tem função, todos nós somos resgatados por Cristo com um propósito.
Todos nós temos uma função dentro do corpo de Cristo. Eu te desafio a saber qual é a sua função, né? Aquilo que compete a você. Porque você sabia que nesse mundo, uma das coisas que mais te trará regozijo, alegria, é saber por que você foi chamado. Qual é a sua parte dentro desse corpo. E quando você começa a desenvolver isso, isso traz uma plenitude de alegria para a sua vida. É uma motivação, é a razão pela qual você está aqui nessa terra. Então, este é o desafio, saber qual parte é você no corpo. E ele continua, o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal e apegai-vos-á ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverante. Compartilhai as necessidades dos santos e praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoais. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, tendo o mesmo sentimento um para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde e não sejais sábio aos vossos próprios olhos. E Provérbios fala exatamente isso, não sermos sábios ao nosso próprio olhar. Está lá em Provérbios 3, 7. Não torneis ninguém mal por mal, mas esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens. Olha só que conselho que ele nos dá. O mal é quase que natural vir de nós. Infelizmente, fazer o bem requer esforço. Então, a recompensa. Pois bem, se possível, quando depender de vós, tendes paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, ele está falando aqui sobre você tomar cuidado para não ser uma pessoa vingativa, uma pessoa que retribui com mal, né? Uma pessoa que te faz mal, você vai e retribui com mal. E isso você termina dando lugar à ira. Então, aqui Paulo fala para que nós possamos dar uma atenção especial àquilo que se passa dentro de nós, né? Para que a gente não venha produzir esse tipo de comportamento. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dai-lhe de comer, e se tiver sede, dai-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasa viva sobre a sua cabeça. Provérbios 25, 21 e 22 fala também sobre isso. Não te deixeis vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Capítulo 13, ele vai falar sobre a obediência à autoridade. Todo homem, olha só, seja sujeito à autoridade superior, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles autoridades constituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor,
quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás o louvor delas. Visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus vingador para castigar os que praticam o mal. É necessário que lhe estejais sujeito, não somente por causa do temor da punição, mas também pelo dever da consciência. Por esse motivo também pagais tributo, porque são ministros de Deus atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. E a ninguém fiqueis devendo nada, coisa alguma, exceto o amor que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se algum outro mandamento, tudo nesta palavra te resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha que Paulo fala, né? Como bom judeu, ele traz aqui os ensinamentos da Torá, né? Aquilo que está em Êxodo 20:14, Deuteronômio 5:18, Êxodo 20, e tudo isso aqui, né? Nós já meditamos quando nós lemos lá no Pentateuco. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E digo a vós, outros, que conheceis o tempo, já a hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite, vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias ou dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. E aí, 14, a tolerância com os fracos na fé. Olha que ensino grandioso Paulo nos traz. Acolhei o que é débil. Acolhei-os na fé. Não, porém, para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, mas o que é débil, come legumes. Quem come não despreze aquele que não come, e o que come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julga o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para suster. Um faz diferença entre o dia e dia, o outro julga iguais todos os dias, cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre o dia e dia para o Senhor, o faz. E quem come para o Senhor, come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor, não come, dá graças a Deus. Porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. E se morremos para o Senhor, morremos. Quer, pois, vivamos ou morremos, somos do Senhor. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu para ser Senhor tanto dos mortos quanto dos vivos. Tu, porém, por que julgas o teu irmão? E tu, por que despreza o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. E como está escrito, por minha vida, diz o Senhor,
diante de mim dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Não nos julgueis mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei que estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim considera, e para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece e não anda segundo o amor fraternal, por causa da tua comida não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não sejais, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas justiça e paz, alegria no Espírito Santo. Aquele que desse modo serve a Cristo é agradável a Deus, aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de um para com os outros. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para os homens o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer coisa com que o teu irmão venha tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tenhas em ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque o que faz não provém da fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Ora, nós que somos fortes devemos suportar a debilidade dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade o próximo no que é bom para edificação. Você percebeu aqui como o evangelho está na contramão do mundo? Enquanto o mundo nos incentiva a buscar o nosso bem-estar, aquilo que nos dá prazer, aquilo que importa para nós, a palavra de Deus nos diz exatamente o contrário. Ele diz aqui, portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não se agradou de si mesmo. Antes, que está escrito, as injúrias do que te ultrajaram caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o vosso ensino, foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação nas Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros segundo Jesus Cristo. Olha que unidade ele nos chama aqui. Para que concordemos a uma voz, glorifiquemos ao Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar a promessa feita aos nossos pais e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorifiquei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Salmo 18, 49 fala sobre isso. E 2 Samuel 22, 50. E também diz: alegrai-vos, gentios, com o seu povo. E ainda, louvai ao Senhor, vós todos os gentios, todos os povos o louvem. Sabe onde que está isso? Salmo 117. Também Isaías diz: haverá
a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele, os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no Espírito Santo. E certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estejais possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi, em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo, tendo, pois, motivo de gloriar-me em Cristo e nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio para conduzir os gentios à obediência por palavras e por obra, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que, desde Jerusalém, as circunvizinhanças, até o Ilírico, tenha divulgado o evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o evangelho não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, onde vê-lo aquele que não tiveram notícia dele, e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a este respeito. Sabe quem falou isso? Isaías 52:15. E aí os planos de Paulo. Essa foi a razão, porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Olha aqui, né? Falamos isso lá no início do livro de Romanos, que Paulo queria muito visitar, mas parece que havia algo de mais urgente, né? Que impedia Paulo de chegar a Roma. Mas agora, não tendo já campo de atividade nesta região, desejando muito visitar-vos. Penso em fazê-lo quando em viagem à Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja-vos encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia, né? Então, nós já vimos no livro de Atos, né? Como foi a decorrência das viagens missionárias de Paulo e quando, enfim, ele vai chegar em Roma já no final do seu ministério. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo Senhor Jesus Cristo, também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus ao meu favor, para que eu veja livre dos rebeldes que tiveram na Judéia, e este meu serviço em Jerusalém seja aceito pelos santos. E aí, capítulo 16, Paulo recomenda a Febe. Olha que lindo isso aqui, né? Recomendo-vos a nossa irmã Febe. Febe quer dizer radiante, brilhante. Imagina como devia ser essa mulher. Pois bem, Paulo recomenda ela, que está servindo na igreja de Secreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos e ajudeis em tudo de vós que vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim exclusivo. Olha como Paulo recomenda a vida de Febe, né? Era uma mulher muito querida, né? E uma mulher que ajudava muito as pessoas que estavam ao redor dela, inclusive a Paulo. E aí ele manda saudações pessoais no capítulo 16, ele sauda Priscila, Áquila, que eram os companheiros dele, né? Ele cita Priscila e Áquila lá
Atos 18:2, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isso eu lhe agradeço, não somente eu, mas também toda a igreja dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Olha que lindo. Saudai o meu querido Epênetro, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Adrônico, Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é o nosso cooperador em Cristo, e também o meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovada em Cristo. Saudai a casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai a casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena, Trifosa, os quais trabalham no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Asíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas, irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filógolo, Júlia, Nereu e a sua irmã Olimpas, todos os santos que se reúnem com ele. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Beijo. Isso. Todas as igrejas de Cristo vos saudam. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisão e escândalo, em desacordo com a doutrina que aprendeis. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas engana o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem, simplice para o mal. E o Deus de paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. E aí ele continua as saudações, Ele sauda Timóteo, meu cooperador, Lúcio, Jasso, Sosípatro, os parentes dele, e Técio, Eutécio, que escrevi esta epístola, vos saudo o Senhor, Então são companheiros que estavam ali com Paulo, Sauda Gaio, meu hospedeiro de toda a igreja, saudo Erasto, o tesoureiro da cidade, o irmão Quarto, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Esta é toda a saudação que Paulo vai citando. E por que eu fiz questão de falar esses nomes? Para você ver quantas pessoas eram comprometidas com o reino de Deus naquela época. Hoje, Deus chama a mim e a você a sermos cooperadores, sermos pessoas aliançadas com o seu reino, para servi-lo e fazer com que a palavra dele chegue a muitos. E aqui, o canal Priorizando a Palavra de Deus é uma das formas que temos de fazermos a palavra de Deus chegar aos mais longínquos lugares. Pessoas que muitas vezes não conseguem chegar numa igreja, mas podem ouvir a palavra de Deus. Então nos ajude, propagando, compartilhando esse vídeo a muitos outros e seja como essas pessoas aqui,
colaboradores, missionários para propagar o evangelho nesses últimos tempos. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Eu quero te agradecer pelo privilégio que o Senhor me deu de todos os dias compartilhar da tua palavra. E cada um dos meus irmãos que ouvem esta palavra e tem o poder de compartilhar esta palavra com outras pessoas que eles conheçam, Senhor. E assim a tua palavra vai seguindo aos quatro cantos do mundo, gerando vida, gerando salvação e transformação. E o teu reino sendo estabelecido, Deus. Colocamos diante de ti tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.